Que a paz do nosso Senhor Jesus possa inundar o nosso coração pela sua palavra. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 19, ou melhor, até o 18, vamos ler nessa manhã. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Glória a Deus. Desde o capítulo 1, nós lembramos aos irmãos que a igreja na cidade de Filipos foi a primeira igreja da Europa, entrada da Ásia para a Europa, e Paulo não queria ir para ali, ele queria ir para outra cidade, o Espírito de Deus não deixou, e ele teve uma visão onde um jovem dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. O Espírito Santo levou Paulo para ali, para Filipos, e ele foi para uma reunião de oração, de pessoas que não conheciam a Jesus, e ali ele pregou e logo se converteu, uma mulher temente a Deus. Tudo isso está em Atos capítulo 16, e vimos no capítulo 1, que Paulo elogia esta igreja, uma igreja que tinha motivos muito especiais para Paulo agradecer, porque de todas que Paulo tinha começado, essa igreja ajudava ele, cooperava com ele, orava por ele. Paulo elogiou e tinha muita gratidão por essa igreja. Porém agora no capítulo 2, o mesmo Paulo que elogia a igreja, ele alerta a igreja sobre alguns perigos que todos nós precisamos estar alertas. Paulo alerta a igreja sobre o perigo do orgulho, sobre o perigo da ambição e da vaidade contaminar os nossos relacionamentos. Uma igreja boa, uma igreja missionária, uma igreja de oração pode ser contaminada por esses sentimentos de orgulho, de ambição, de competição, de rivalidade. Paulo no capítulo 2 está alertando: amado Espírito Santo, ele quer nos tornar mais semelhantes a Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Mesmo que você esteja sendo usado por Deus, mesmo que você seja alguém que trabalha para Deus, mesmo que você seja alguém que Deus está realmente agindo através de você e em você, mas o Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele começa a exortar no capítulo 2 para que a igreja fuja
de todo tipo de competição, rivalidade, soberba, discórdias. Quantas vezes nós nos tornamos os antagonistas dentro do corpo de Cristo? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para preservar o amor, a comunhão do Espírito Santo entre nós. E aí eu quero compartilhar o capítulo 2, esses primeiros 18 versículos nessa manhã, pelo menos com 3 direções. E a primeira delas é que Paulo incentiva a igreja a vencer as raízes de orgulho e de rivalidade, preservando a humildade. A humildade. Amado, a humildade é uma marca de Jesus. A humildade, ela é contrária à nossa natureza carnal, adâmica. Você e eu não somos humildes. Nós precisamos nos tornar diariamente, e nós só vamos compreender isso a partir do versículo 1 do capítulo 2. Paulo diz: se existe alguma exortação, consolação, comunhão do Espírito, se há profundo afeto, sentimento de compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Paulo está dizendo o seguinte: há uma comunhão que é do Espírito, não é uma comunhão da alma, não é uma comunhão promovida pela nossa capacidade de se expressar bem, de tratar as pessoas com educação. É uma comunhão gerada pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo: vocês têm essa comunhão do Espírito, e se há isso, se há profundo sentimento, se há compaixão, Paulo diz: completem a minha alegria. Como? Versículo 2: tendo o mesmo modo de pensar. Irmãos, a gente pensar da mesma maneira é fácil. Nem dentro de casa a gente consegue isso com facilidade. Mas Paulo está mostrando aqui que tem uma virtude do Espírito Santo que nos faz ter um coração unido. Versículo 2: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Como a gente consegue fazer isso? Versículo 3 de Filipenses 2: não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. A humildade me leva a ter unidade, me leva a ter comunhão, me leva a olhar para o outro e perceber que ele tem algo para me ensinar da parte de Deus, respeitá-lo, não buscar o meu próprio interesse, não buscar que as coisas sejam feitas do meu jeito, como eu gosto mais. A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Filipos, precisava preservar essa unidade que é fruto do Espírito, que é graça de Deus, e que nós vamos precisar preservar essa unidade através da humildade. Então é a humildade que gera unidade, amor. A gente só ama quando a gente é humilde, quando a gente sai do centro, quando a gente não quer controlar as coisas do nosso jeito. Há muitas pessoas insatisfeitas no corpo de Cristo, porque na verdade elas querem que as pessoas pensem como ela. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar uma unidade para que a gente chegue ao discernimento do que Deus está querendo nos falar e abra mão dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. E aí você pode perguntar: como eu vou me tornar mais humilde? Está aí no capítulo 2, versículo 5. Paulo nos dá o segredo. Versículo 5, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A versão que a gente usava mais conhecida dizia: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe como nós podemos desenvolver a cada dia mais humildade? Imitando Jesus, olhando para Jesus, contemplando Jesus, adorando a Jesus. 2 Coríntios, Paulo diz que nós temos que contemplar a glória de Deus, e por ela nós vamos sendo transformados segundo a imagem de Jesus. Somente um encontro diário com a presença de Deus vai matando o nosso orgulho. Somente um encontro diário com a glória de Deus. E eu não estou falando apenas de você fazer uma oração, apenas de você ler um texto da Bíblia. Eu estou falando da gente entrar nesse lugar de intimidade no Santo dos Santos, porque quando a gente contempla a glória de Deus, amado, todo orgulho é
abatido dentro do nosso coração. Nós vamos nos tornando mais semelhante a Ele. Nós só podemos nos tornar mais humildes se nós estivermos adorando, contemplando a Jesus, conhecendo a Jesus, porque nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Salmo 115: quem adora ídolo se torna semelhante a ele. Quem adora e conhece a Jesus verdadeiramente vai se tornar humilde, vai se tornar quebrantado, vai se tornar uma pessoa que aprende, uma pessoa que reconhece as suas fragilidades, porque está olhando para Jesus. Então, humildade é fruto de relacionamento vivo com a glória de Deus, conhecimento de Jesus. E amado, muitos religiosos que conhecem a Bíblia, que pregam e até que impressionam as pessoas, mas eles vão sendo tomados por soberba, por orgulho. E eles podem até dizer que oram e até orarem, mas eles não estão contemplando a glória de Deus, porque ninguém contempla a glória de Deus sem falar o que Isaías falou: ai de mim. Quando a gente está apenas falando sobre a palavra, nós podemos falar ai dos outros, mas quando a gente contempla a glória de Deus, nós vamos enxergar o que em nós precisa ser tocado pela brasa viva do altar, aquilo que em nós precisa ser tocado pela graça de Deus, e nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus. Capítulo 2 de Filipenses, perceba na sua Bíblia: tende em vocês o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo. E qual é o exemplo que Jesus deu? Versículo 6: mesmo subsistindo, mesmo existindo na forma de Deus, ele se esvaziou e assumiu forma de servo. Impressionante que o que Jesus fez foi oposto ao que Satanás fez. Satanás era um arcanjo. A Bíblia fala sobre, na verdade, ele como um querubim, né? Um querubim ungido. E ele, nesse estado de querubim, ele quer ser maior do que Deus, ele quer ser superior a Deus. E ele é abatido, ele queria se elevar, e lá em Isaías diz que ele foi lançado para baixo, ele foi caindo. Quando você quer se exaltar, Deus vai te abater. E Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor, ele se esvaziou. Ele, sendo Deus, se fez homem, sendo homem, se fez servo, sendo servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o sentimento que tem que ter na igreja, de imitar Jesus. O orgulho é marca de Satanás, o orgulho é marca do diabo. Quando você alimenta a soberba, você está alimentando uma raiz de Satanás. Por isso a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça ao humilde. Quando a Bíblia fala resistir ao diabo, lá em Tiago, antes disso a Bíblia fala sujeitai-vos a Deus. E o contexto de Tiago fala sobre o orgulho. Resistir ao diabo não é simplesmente você falar que você não quer nada do diabo, é você resistir aos sentimentos que ele tenta colocar no teu coração, de orgulho, vaidade, de competição, de rivalidade, de amargura, de maledicência. Agora, se sujeitar a Deus não é só você cantar, você pregar, você ler Bíblia, você orar. Se sujeitar a Deus eu quero me tornar semelhante a Ele, me sujeitar à humildade de Jesus, ao caráter de Jesus, à pureza de Jesus, à santidade de Jesus e à alegria de Jesus. A humildade é marca de Jesus em nós. Você pode ser uma pessoa que faz milagres. A Bíblia diz: mas se não tiver amor, nada serei. Humildade é algo tão difícil que até quando você diz que é orgulhoso, a gente tem a sensação que a gente está mentindo, que tem gente mais orgulhosa do que eu. Tudo isso é marca da nossa carnalidade que nós precisamos olhar. Como então eu me torno humilde? Capítulo 2 de Filipenses, olhando para Jesus. Olhe para o exemplo de Jesus. Ele se esvaziou, ele sendo Deus. Quando a Bíblia diz que aqui ele se esvaziou, versículo 7, tornando-se semelhante a seres humanos, embora sendo Deus. Na verdade, a humilhação de Jesus, esse gesto de Jesus se tornar homem, a humilhação dele é difícil para qualquer teólogo explicar, porque Jesus, ele não anulou a sua divindade, mas ele abriu mão de manifestar a sua divindade. Ele não anulou,
ele é 100% Deus e 100% homem, mas quando ele se faz homem, amado, ele deixa a glória do Pai, ele deixa a glória da perfeição absoluta celestial e se torna humano como nós. A humilhação de Jesus é um exemplo para nós. Os homens querem se tornar Deus, Jesus, sendo Deus, se fez homem. Os homens querem mandar uns nos outros, superiores no dinheiro, no argumento, na capacidade intelectual, e Jesus se esvaziou. Amado, quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Quando a gente se exalta, Deus nos abate. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra que vem de Deus, a honra que vem do trono de Deus. E aí, amado, versículo 8 diz que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Humildade para obedecer a Deus, humildade para você crucificar as suas vontades. Versículo 9: por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 12, para a gente partir para a nossa conclusão, aí Paulo volta a falar com a igreja. Olha o que ele diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, amado? Que a humildade que nós precisamos desenvolver em Cristo Jesus é uma obra da graça de Deus, porque ele está dizendo aqui que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Quando você tem vontade de buscar a Deus, quem opera isso em você é a graça. Quando você tem vontade de realmente se santificar mais, é a graça de Deus, é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Porém, a humildade é uma obra da graça, mas também é uma resposta do nosso coração para esta graça de Deus e para a palavra de Deus. Amado, a graça de Deus, ela é soberana e absoluta, mas ela não exclui a minha responsabilidade. O que é santificação? É a resposta do meu coração para a graça. O que é obediência? É a resposta do meu coração para a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte aí no versículo 12: irmãos, vocês sempre me obedeceram. E é maravilhoso isso, um pastor como Paulo estava preso, longe da igreja, e a igreja continua obedecendo ao Senhor. Amado, nós temos que obedecer a Deus quando a gente está sendo visto ou não, porque há pessoas que elas têm dois comportamentos: diante dos homens e longe dos homens. Quando ninguém está vendo, ou quando os pastores, os líderes não estão vendo, tudo que a gente faz, nós devemos pensar: se as pessoas que eu mais respeito estivessem aqui, eu faria isso? Eu falaria isso? Eu conversaria isso? E Paulo está dizendo: vocês obedecem até na minha ausência, mas ele dá um recado para a igreja de Filipos. Ele fala: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Ué, a salvação não é graça? É. Não é obra de Deus? É. Não é o querer e o efetuar que vem dele? Sim. Mas existe uma resposta minha de desenvolver essa salvação, ou seja, cultivar o temor e o tremor do meu coração. Eu não posso deixar o temor de Deus por causa da graça, porque quando eu me justifico pela graça para viver uma vida irresponsável, eu estou sendo negligente para com a graça de Deus. Eu estou sendo ingrato, eu estou desprezando a graça. Então tudo que nós temos é pela graça, mas tudo que a gente faz é uma resposta que nós estamos dando à graça e à palavra de Deus sobre a nossa vida. Adoração é resposta que nós damos à revelação de quem Deus é, a graça de Deus sobre nós. E aí, versículo 13, ele diz: Deus é quem faz o querer e o efetuar. Mas aí no versículo 14, ele dá uma palavra de ordem. O que ele diz aí? Façam tudo sem murmurações nem discussões. Tem gente que trabalha muito na obra, mas ele faz tudo murmurando, reclamando, sempre reclamando. Nós temos que pedir a Deus para ter misericórdia, nos dar um coração mais humilde, para trabalhar para o Senhor com alegria, sem murmuração. E aí no versículo 15 ele diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis. O que ele está dizendo aqui, amado, é que a humildade vai nos levar a um estilo de vida
que como filhos de Deus seremos reconhecidos na nossa geração pervertida. Nós seremos luz no meio dessa geração, nós vamos brilhar com a luz do Senhor. A humildade de Jesus faz com que a santificação possa estar agindo em minha vida e me faz ser luz numa geração perversa. Nós precisamos ser luz, nós precisamos refletir um espírito contrário à nossa geração, um espírito de humildade, de santidade, de perdão, de amor, de unidade, contrário à natureza carnal humana. Versículo 16, que palavra preciosa: preservando a palavra da vida. Quantos têm recebido a palavra da vida sobre o seu coração, amém? Mas precisa preservar, precisa manter, conservar, precisa alimentar, regar essa palavra com uma vida de obediência, de meditação diária na sua palavra. E aí Paulo diz no versículo 16: assim no dia de Cristo eu vou me gloriar que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo: eu vou me alegrar no dia da volta do Senhor. Mesmo que nesse momento que Paulo escreve, ele estava de alguma forma correndo risco. No versículo 17 diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, ou seja, aquela oferta derramada, que tem líquidos derramados, a libação, mesmo que eu seja oferecido em sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. No que Paulo está concluindo aqui, nesse trecho, ele está dizendo o seguinte: mesmo que a minha vida esteja no fim, eu vou me alegrar pelo que Deus está fazendo na vida da igreja. Quando vocês vivem a humildade de Cristo, quando vocês preservam a unidade, eu sei que vai ter frutificação, eu sei que vocês vão ser luz, eu sei que Jesus vai ser glorificado, eu sei que no dia da vinda do Senhor, vocês vão estar preparados para esse dia. E Paulo está dizendo: eu vou me alegrar como pastor dessa igreja, que valeu a pena eu ter trabalhado para Jesus no meio de vocês. Assim também vocês, versículo 18, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo então, ele estava feliz, ensinando sobre a alegria do Senhor para a igreja em Filipos, mas ele diz: eu fico contente e me alegro com vocês, quando vejo vocês preservando a unidade do Espírito. Amado, você quer alegrar o coração de Deus nessa manhã? Preserve a unidade, conserve a humildade, ame as pessoas, perdoe rapidamente, viva imitando Jesus em seu caráter, e você vai agradar o coração de Deus. Não basta fazer muitas coisas, mas precisamos trabalhar com um coração humilde, sem murmuração, em amor, conservando a centralidade de Jesus, porque Paulo sempre vai falar disso nas suas cartas. Cristo Jesus, Ele é o nosso exemplo. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. A tua palavra é tão poderosa, tão maravilhosa. Ela não cabe na mente humana, ela é mais profunda do que os lugares mais distantes que nós podemos imaginar, com a capacidade que um homem tenha hoje. A tua palavra, ela é inigualável, a tua palavra é poderosa. Nós oramos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a olhar para Jesus todos os dias, a contemplá-lo com os olhos espirituais iluminados, para que o nosso caráter esteja sendo moldado segundo a imagem de Jesus. Nós oramos para que a tua palavra não seja desperdiçada, a tua palavra, Deus, seja acolhida, guardada, preservada, praticada. Pai, nos ajuda como igreja a nos tornarmos humildes como Jesus, diariamente. Quebranta-nos, molda-nos, humilha-nos, que as situações do dia a dia que nos provam possam nos tornar mais humildes diante do Senhor, porque nós sabemos que a humildade é marca do caráter do nosso Senhor Jesus. Nós te louvamos, Jesus, que o teu nome seja glorificado através da unidade da igreja, para a glória do Senhor.